tenho certeza que você já prometeu fazer uma coisa muito simples, como beber água, arrumar a cama ou mandar uma mensagem importante, mas ainda assim você não fez? Eu também não, mas não sou preguiçoso. E nem você. O problema aqui talvez seja que o seu cérebro foi treinado para economizar energia de uma forma inadequada. E isso vale em dobro se você tem TDAH. Nós passamos a vida inteira desenvolvendo hábitos que iremos usar ao longo de toda a nossa existência. Esses hábitos, eles são determinantes no desenvolvimento do nosso dia a dia. Quanto mais hábitos positivos nós temos, maior a nossa possibilidade de alcançar os nossos resultados. O problema é quando nós cristalizamos alguns hábitos que a priori parecem muito interessantes, mas depois se tornam disfuncionais. O nosso cérebro foi desenhado para procurar padrões, repetições, elementos que favoreçam um trabalho um pouco mais tranquilo. Quanto mais nós utilizamos o nosso cérebro para desenvolver atividades complexas, maior a quantidade de energia que o nosso cérebro irá gastar. E ele, a priori, gostaria de economizar energia até pelo fato de que gastar energia desnecessária é um tanto quanto arriscado do ponto de vista evolutivo. Assim, ele busca constantemente reduzir os desafios que ele usa o chamado sistema 2, que é o nosso sistema racional, ok? O nosso sistema 2, então, ele gasta grandes volumes de energia. Essa energia gasta, ela é preciosa. E no passado, o ser humano ele vivia voltado para a natureza. A natureza impunha uma série de restrições, uma série de desafios, às quais o ser humano tinha que fazer frente. Hoje em dia a nossa vida é um tanto quanto mais simples do que naquela época, mas ainda assim o nosso cérebro ele está configurado para lidar com o que foi se apresentando ao longo dessa evolução do ser humano. Por outro lado, quando nós estamos falando do sistema 1, nós estamos falando de hábitos, e os hábitos são tanto quanto mais simples de serem executados. Hábitos nada mais são do que automações, automações que o nosso cérebro fez. Se eu tiver uma condição X, eu executo Y. E se X, então Y, é um caminho um tanto mais simples do que a dedução racional, lógica. Nós temos muita clareza dessa situação quando nós olhamos para situações de vida ou morte. Quando temos um tigre que nos enfrenta, nós não pensamos, nós simplesmente agimos. Já quando nós temos problemas de matemática para lidar, esses problemas de matemática, eles precisam ser tratados aqui na racionalidade até que seja feita uma conexão forte o suficiente e o hábito seja executado. Quando nós trabalhamos, por exemplo, isso era um tanto quanto comum antigamente, hoje em dia nem tanto mais, quando nós trabalhamos com tabuada, a gente está fazendo uma automatização. Automatização de regras muito claras. 1 mais 1 é igual a 2. É muito difícil alguém que não tenha condições de entender isso de forma um tanto quanto objetiva, não é? Já se a gente perguntar, por exemplo, 25 mais 37, nem todo mundo vai ter clareza de que aqui a gente está falando de 62. E por que no meu caso eu gravei essa regra e no caso da maioria das pessoas não? Por uma série de motivos. Um dos motivos muito claros é que muitas vezes a gente tem uma conexão no sentido de, se nós temos matemática, isso implica que nós temos que sentir medo, que nossas mãos precisam começar a suar, que a gente precisa pensar em todas as circunstâncias nas quais a nossa vida teve dificuldades em função do desconhecimento dessa matéria que é a matemática. Isso se torna tão interiorizado que a gente simplesmente desconsidera que a criança que nós éramos no passado não existe mais. Aquela criança que tinha dificuldades em matemática porque o professor era um professor um tanto quanto complexo de lidar, essa pessoa simplesmente deixou de existir. Os problemas de matemática, eles passam a ser muito menos significativos em nossas vidas do que os desafios do dia a dia, os desafios de relacionamento, os desafios de interação. E por esse motivo, nós temos muito mais arsenal para lidar com a matemática hoje do que no passado. O que acontece na prática, então? Na prática, nós sabemos que o nosso cérebro, ele busca padrões. Esses padrões, eles são interiorizados. Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por aquela situação em que o indivíduo buga
simplesmente para de processar. Parece que deu uma tela azul e aquele círculozinho está rodando na cabeça dele continuamente. Essa pessoa, ela chegou em uma situação que o sistema 1 dela, o sistema mais habitual, simplesmente não tem resposta. E ela é obrigada a pensar, utilizar o sistema 2. Quanto mais bem adaptados nós estamos em utilizar o sistema 2, maior a nossa capacidade de fazer frente a esses novos desafios. A isso é dado o nome de neuroplasticidade. Quando nós estudamos uma nova língua, nós estamos incentivando o nosso cérebro a lidar com algo que ele simplesmente não tem o menor domínio. E ao fazer isso, a gente fomenta a neuroplasticidade para sermos capazes de lidar com esse tipo de situação. Quem estudou isso com muito afinco foi Daniel Kahneman, pai, ou pelo menos um dos pais, obviamente, das finanças comportamentais. E ele conseguiu descobrir que a tomada de decisão ela é tomada muito em função dos hábitos e não necessariamente em função da racionalidade, o que fez com que toda a teoria a respeito do Homo economicus se tornasse um pouquinho mais frágil e exigisse alguma revisão. Diante disso, então, é importante entender que nós temos dois sistemas e o nosso sistema 1 é essa automatização que vai gastar um nível menor de energia e por isso o cérebro tentará mantê-lo a toda prova. Enquanto o nosso sistema 2, ele possui um grande gasto de energia, ele exige muito mais conexões, tudo é muito novo e por esse motivo o cérebro prefere utilizá-lo menos. E até por isso que no final das contas, quando nós decidimos fazer alguma coisa, na prática o que acontece é que nós tendemos a utilizar muito mais o sistema 1 do que o sistema 2. Aqui nós temos um exemplo muito óbvio de que, ao usar o sistema 1, o cérebro ele fica muito mais satisfeito com sua economia de energia. Esse sistema 1 ele possui um gatilho ambiental. Ele serve como energia de partida para tirar você da inércia. Ele é reforçado por emoções. As emoções mostram para o seu cérebro o que é importante e o que não é. E além disso, essas emoções elas irão conduzir um feedback que alimenta o processo. Pessoas com TDAH são muito mais influenciadas pelas emoções. As emoções na pessoa com TDAH elas são mais intensas. E em função de sua intensidade, o feedback se torna muito mais confuso. A pessoa ela acaba tendo que gerar uma emoção muito mais intensa para fazer frente à sua dificuldade associada ao córtex pré-frontal. E até por esse motivo, esse ciclo de feedback ele se torna muito mais intenso do que em pessoas neurotípicas. Ele busca uma emoção intensa, recebe um feedback que compensa o córtex pré-frontal e sua ineficiência, e depois nós temos a reentrada no ciclo. Essa emoção ela se torna um catalisador que favorece o desenvolvimento de hábitos muito mais intensos. Esses hábitos, naturalmente, eles podem ser positivos ou eles podem ser negativos. Se nós definirmos hábitos negativos com muita intensidade, o TDAH ele se torna um problema muito mais considerável. Se você quer mudar o seu hábito, você terá que pensar, utilizar o seu sistema 2. Terá que racionalizar e entender uma coisa acima de muitas outras. Um dos elementos mais significativos para a definição de um bom hábito é um bom ambiente. E se você quer mudar um hábito e identificou que esse hábito não é positivo para você, por exemplo, se você mexe demais no celular, o que é um problema um tanto quanto regular, não é? Se você mexe demais nesse aparelho e você gostaria de ler mais, então você deve mudar uma coisa um tanto quanto simples. Na sua cabeceira da cama, você precisa posicionar não mais o celular, mas sim um livro. E esse livro que você posicionar aqui ao lado da sua cama, ele servirá como estímulo para que você leia mais. E, obviamente, eu não estou falando aqui de uma forma um tanto quanto romântica, que isso será simples, que isso será feito do dia para a noite, mas simplesmente que você vai mudando esses hábitos aos poucos até chegar ao ponto que você atinge sua meta. E, obviamente, que a meta precisa fazer sentido para você. Se você quer mudar tudo isso porque você deseja atender os outros, muito provavelmente você não terá muito êxito nessa empreitada. E como eu já falei diversas vezes, se você quer mudar um hábito, você precisa criar barreiras que impeçam o seu cérebro de fazer esse hábito tão simples e corriqueiro. Se você não quer mexer tanto no celular,
coloque o celular em uma posição que exija que você se desloque. Se você quer beber mais água, coloque a garrafa de água em cima da sua mesa e diminua o atrito associado ao fato de você ter que ir buscar a água, ou mesmo ter que lembrar da água. O seu cérebro não é contra você. Ele simplesmente faz aquilo para o qual foi preparado para fazer. Entendam que os nossos hábitos, eles foram sendo criados ao longo de uma vida inteira, e é muita ilusão achar que isso vai mudar do dia para a noite. No entanto, o seu sistema 1, a sua parte habitual, ela está plenamente disposta para que você faça novas conexões. Isso vai dar trabalho, isso vai gastar energia, isso vai te deixar cansado, sim. Mas, se você entende que isso é importante para você, tente conversar com seu sistema 1 na linguagem que ele entende. E virar e falar racionalmente, eu quero beber mais água, não é algo que o sistema 1 entende. O sistema 1, ele simplesmente entende quando a gente usa estímulos emocionais, gatilhos ambientais e feedbacks positivos. Nós precisamos garantir que o nosso cérebro ele tenha uma recompensa imediata para aquele nosso objetivo. Se nós, por exemplo, desejamos entrar em uma academia e dizemos para nós mesmos, daqui a 3, 6 meses eu irei ver algum resultado. Pronto, a gente já está definindo que o nosso sistema 1 não irá receber recompensas ao longo de 6 meses. Quer saber o que isso significa na prática? Que você não irá criar o hábito pelo simples fato de que você não está recebendo recompensas suficientes. E no TDAH, isso é um pouco mais significativo, tendo em vista que o nosso cérebro ele exige recompensas muito mais imediatas. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, envie também para os seus amigos que você tem certeza que irão aproveitar esse conteúdo. Além disso, clique em curtir. Tudo isso faz muita diferença. Acompanhe o nosso canal, nós estamos sempre lançando coisas novas para vocês.